Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me vendo, que seja um dia maravilhoso e que eu possa trazer alguma informação nova para você. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre cultura popular e cultura erudita. E aí você vai falar assim, mas por que, professora, que a gente precisa saber isso? Porque por muitas vezes nós temos uma ideia, tá? De que a cultura erudita e a cultura popular são coisas separadas e a gente precisa falar um pouquinho a respeito disso hoje. Então, primeiro, vamos tentar diferenciá-las. Quando eu falo sobre cultura popular, eu tô falando sobre todas aquelas tradições orais, familiares que são recebidas. Também falo sobre tudo aquilo que, sabe, que é clássico em uma cultura, né? A cultura popular, ela é realizada de modo muito espontâneo, né? Enquanto a cultura erudita, por exemplo, vamos tentar... Ela é feita, né? Ela é uma manifestação artística que ela é fruto de um aprendizado mais acadêmico. Então, por exemplo, ninguém aprende a tocar um piano, um violoncelo, porque vê uma pessoa tocar ali, né? E nunca estudou aquilo. Logicamente que pode ter um ou outro que tenha uma maior facilidade. Mas para verdadeiramente entender as notas musicais, entender a composição da harmonia, né? Entender como funciona uma sinfônica, eu preciso de ter um estudo musical mais aprofundado. Como eu preciso, né? É um tipo de cultura em que eu preciso de uma educação formal, né? Em certo sentido, para se manifestar. Quando eu preciso, né, de um público mais escolarizado, um público que tenha um conhecimento prévio daquele assunto, para que aquela obra seja verdadeiramente apreciada, eu posso dizer para vocês que a cultura erudita, ela tá ligada, né, diretamente a uma elite, né? Foi o que eu dei um exemplo agora da questão de uma orquestra, né? Você aprender, ou você aprender uma técnica de pintura. Raramente alguém vai pegar um pincel e uma tela e vai fazer um quadro belíssimo, né? Ou alguma coisa que possa remeter a alguma escola artística. Então, para eu entender verdadeiramente uma técnica, né, de pintura, eu preciso estudar para aquilo, né? Bom, já na cultura popular, que é o que a gente falou, as coisas acontecem de maneira um pouco mais simples. Eu não preciso de um estudo formal. O que eu preciso é estar conectado com as minhas raízes, conhecer o meu folclore, ou seja, é uma coisa que é do conhecimento de todos, tá? E apesar de ser considerada, né, uma manifestação cultural mais simples, porque eu não preciso dessa necessidade de uma escolarização, de uma grande técnica, mas ainda assim ela é um lugar de resistência, né? A cultura popular, ela é o local de resistência para a manutenção da nossa história como um todo, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas eu, como uma carioca suburbana, eu posso falar isso para vocês. Eu vou tentar colocar a figura aqui, a imagem, em algum lugar. Mas, por exemplo, é típico, né, no carnaval do Rio de Janeiro, né, nos subúrbios cariocas, no meu caso eu morava na Ilha do Governador, mas em várias outras,
enfim, outros bairros da cidade, mas sempre os bairros do subúrbio, né? Subúrbio como aquilo que está ao redor do centro, né? Das regiões centrais. Mantém-se viva a cultura que a gente vai chamar de bate-bola. Então, os bate-bolas, eles são típicos dos bairros do subúrbio carioca, tá? E eles são fantasias muito ricas, muito elaboradas, muito largas, né? Não é nada ajustado no corpo, as fantasias são muito largas, aonde essas pessoas que são fantasiadas, elas não cobrem só o rosto, mas cobrem também o cabelo, ou seja, de maneira a elas ficarem completamente diferentes, você não consegue identificá-las de forma nenhuma, e elas meio que, assim, a máscara, são sempre máscaras assim, como é que eu posso dizer assim, meio feias, sabe? Uma coisa meio pra te dar medo. Quando eu era criança, eu detestava bate-bola. E bate-bola por quê? Porque eles vêm com uma bola de plástico na mão, segurando uma cordinha, e eles chegam perto de você e batem aquela bola e faz um barulhão, né? Por exemplo, esse costume dos bate-bolas, quando eu era criança, eles eram, assim, tinham muitos na rua. Hoje, né, os grupos são menores, mas, por exemplo, a fantasia desses bate-bolas, elas estão relacionadas à questão da folia de reis, né, essa herança nossa portuguesa. Então, e geralmente, quando, né, um dos homens que enfim, né, tem aquela fantasia, tem aglomerações e tal, ele meio que, depois de um período, ele transfere isso pro filho. Então, o filho meio que herda essa função do pai no carnaval carioca. Então, este é um exemplo claro, né, de uma manifestação da cultura popular. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: a cultura popular, ela tá ligada a uma participação muito ativa da comunidade. Enquanto, né, como é que eu posso dizer assim? A cultura erudita, ela é uma participação mais passiva por conta da comunidade. Porque a comunidade, a participação dela é como público, ou seja, ela é um receptáculo de todas aquelas informações, né, a maior parte, mas ela não é uma produtora de algo, né? A participação, ela é realmente mais passiva. Só que a gente precisa pensar numa coisa. Vamos pegar o exemplo que eu falei pra você da ópera, né? Das músicas, enfim. Você sabia que a origem das sinfônicas, das óperas, enfim, ela não foi dentro de teatros, num ambiente super rebuscado? Não, ela surgiu dentro das feiras, ela estava ligada, né? Feira mesmo, sabe? Ela estava ligada à questão do grande público, né? Todo mundo tinha acesso, conseguia, né, ouvir, conhecer alguma coisa. Assim como o teatro também era apresentado em feiras, né? Várias feiras, não tinha um lugar específico, era meio que voltado para todo mundo. E hoje, essas atividades, né, elas são consideradas meio que próprias da cultura erudita. Por quê? Elas são desempenhadas dentro de um lugar específico, aonde você paga um ingresso caro na maioria das vezes, ou seja, ela sai, né, do grande público, ela torna-se um elemento, né, ou uma prática cultural, enfim, restrita a uma elite. E aí você vai falar para mim o seguinte: professora, então a gente vai dizer que a cultura popular é pobre e a cultura erudita
é pro rico, a cultura erudita eu preciso de escolaridade, a cultura popular eu preciso de nada, então, né, de nenhum estudo prévio ou alguma coisa assim. Então é meio que cada um no seu quadrado. E aí eu vou dizer que a cultura erudita, ela é melhor do que a popular? Não, tá? As pessoas têm muito esse hábito da supervalorização da cultura erudita e da desvalorização da cultura popular. E eu vou dizer pra você, não funciona desse jeito. E não funciona por quê, professora? Por uma coisa muito simples, né? A cultura, lembra nas nossas primeiras aulas, nós falamos que cultura, ela tá associada no primeiro momento a essa questão do cultivo, né? Cultivo da terra, do cuidado, né? Então, quem cultiva e quem cuida da terra, quem planta, essa pessoa tá fazendo o quê? Ela tá trabalhando. Então, independente se você tá fazendo uma escultura em mármore, né, que é uma matéria-prima, enfim, nobre, ou se você pegou a agulha e linha e tá fazendo uma toalha de renda. Tanto, né, o artista que está fazendo a escultura, quanto a artesã, vamos botar artista lá da agulhinha, todas essas tarefas, elas demandam o quê? Trabalho, elas demandam dedicação, demanda criatividade, né? Tanto, né, o produto daquilo que o artista faz, a gente vai chamar aquilo de uma obra de arte. A obra, né? Essa questão do obra vem do latim opus. Opus que está ligado ao processo de criar alguma coisa. Então, a gente vai ver que a cultura está relacionada ao trabalho, que está relacionada à obra, que está relacionada à criação de algo. Então, tanto a cultura erudita, né, os elementos, né, da cultura erudita, quanto a cultura popular, elas se equivalem, tá? Em importância. Eu não vou dizer porque são feitos por pessoas que não têm tanto acesso, talvez à escolaridade, se é porque está ligado às tradições, ou simplesmente porque é feito com material não tão nobre. Eu não posso dizer que aquilo não é uma obra de arte. Eu não posso dizer que a minha arte, a arte das mulheres que tecem, né, que fazem aquelas rendas maravilhosas no Nordeste, que ela é menos artista ou que ela produz menos cultura do que um pintor que está sendo exposto numa galeria e tendo seu quadro vendido por milhares de dólares. Então, não, a gente não pode avaliar uma cultura dessa forma, né? A riqueza está justamente na diversidade, ok? Adoro vocês, gente.